7h31, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Vamos lá, bom dia, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, bom dia Maringá, bom dia Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Vitória, bom dia Tampa, Orlando, Miami, domínio dos Brazucas lá da Brasil Radio, audiência maravilhosa da Brasil Radio nos Estados Unidos, mande pra cá suas mensagens. Bom dia meu Rio de Janeiro, minha cidade querida, maravilhosa, a nossa ilustríssima, né, propagadíssima, bombardeadíssima e tal, intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, está custando a dar sinal de vida efetivo, né? Mais um morto na Rocinha, ontem por ação que a comunidade e as próprias testemunhas atribuem à PM. PM chegou lá, um homem com um filho no colo, pedreiro, trabalhador, ao lado de um irmão, sentado na varanda. Segundo o irmão desta vítima, os policiais já chegaram atirando, disseram que não deu tempo nem de levantar as mãos, já meteram bala. Os policiais negam, a polícia nega, diz que não disparou tiro algum, e que como não sabia de onde tinha vindo o tiro que atingiu esse rapaz, com o filho no colo, o filho caiu, bateu com a cabeça no chão. O fato é que a Rocinha já tem 12 mortes em poucos dias, 12 mortes em poucos dias, checando aí, dificultando que a Força Nacional de Segurança dê um sinal de vida percebido pela população. Bom dia para toda a equipe, talentosa equipe do nosso Café com Jornal, hoje lá com a Laura Ferreira e o Juliano Dipp no plantão da Páscoa. Bom dia, Laura, bom dia, Juliano. Bom dia também a Roberta Russo no Band News TV. Bom dia a todos os colegas que estão neste plantão de Páscoa. Carla Bigato comigo aqui nos estúdios da Band News FM. Fala, Laura Ferreira, reage aí, dá um adeus, pelo amor de Deus. Tá parada em frente à tela, parece que não ouviu o que eu falei. Bom dia, Laura. E bom dia também para você que está trabalhando. Bom dia para Brasília, né? Não mandei um abraço para Brasília, nossa capital federal, batata assando em Brasília. Juliano Dipp, lá de Prontidão também, um abraço para você. Brasília, nossa querida capital federal, com a situação quente também no cenário político, mais uma vez em função dos acontecimentos de ontem. Deixa eu dar um bom dia a todo mundo que está trabalhando hoje, né? Quando cheguei aqui mais cedo, estava comentando com o Bruno Venditti, cidade vazia e tal, Páscoa, feriado, aquela coisa toda. Tem categorias que trabalham, não é ministro do Supremo, não é deputado, não é senador, não é membro do Judiciário, se bem que o Judiciário tem plantão, é importante chamar atenção para isso também, mas enfim, tem muita gente trabalhando. Eu me lembro quando era pequeno, meus filhos mais velhos eram pequenos, o Rafa, a Bia e a Paulinha, que eu ia com eles pro Globo, pra redação do Globo nos plantões de domingo, não tinha como deixar, tô falando de algo de 30 anos atrás, mais um pouco, sei lá, e aí tava dizendo que era difícil, porque não tinha negócio de computador. E aí chegava lá, tinha viva alma na redação, plantão de domingo, você chegava com lápis de cor, papel, e era aquela festa, vamos desenhar. 10 minutos depois eles estavam de saco cheio de desenhar. Esse agora então pode mexer nas máquinas de escrever. Minha máquina de escrever! 10 minutos depois, máquina de escrever já tinha enchido o saco. E com 20 minutos de divertimento, faltavam ainda 8 horas para você ir embora, e aquelas crianças não sabiam o que iam fazer, e você tendo que apurar notícias e tal. Me lembro da dureza que era esse troço, mas é do jogo. Quero mandar esse abraço especial agora nesse dia de Páscoa, desejando boa Páscoa a todo mundo que está trabalhando já desde esta hora da manhã. Quantas categorias. Área da saúde, principalmente. Saúde, né? Motorista de ônibus, trocador, caminhoneiro, taxista, motorista de aplicativo, policial. Tá cheio de gente. Eu me lembro que meus filhos falavam, pai, você vai trabalhar hoje, mas hoje é domingo. Eu digo, olha em volta pra você ver o que tem de gente trabalhando. Comerciário, tá todo mundo aí na batalha, um abraço. E se tiver acordado hoje sem ter que trabalhar, precisa procurar um médico essa hora da manhã. Tá fazendo o que fora da cama, não é verdade? Bom dia a todos, boa Páscoa
todos, feliz Páscoa. Olha, todo mundo hoje manchetando, claro, a prisão de amigos do presidente Lula ontem, né? A Polícia Federal, na Operação Scala, que investiga corrupção envolvendo benefícios a empresas que operam no Porto de Santos. Essa é uma área minada, esse Porto de Santos, como área portuária de uma maneira geral, como todas as áreas em que o Estado está submetido ao domínio dos grupos partidários, dos grupos políticos, por que não dizer das quadrilhas partidárias. Toda a área do Estado brasileiro, onde o político mete o dedo para nomear, para interferir em licitações, para definir planos de expansão, para definir programas, não sei o que, definir destinação de verbas, é evidente que vai ter corrupção. Evidente aqui, especialmente aqui no Brasil, com a cultura de apropriação que a classe política tem em relação ao Estado, e claro que é isso. É aquela história que a gente cita sempre. Por que o deputado Eduardo Cunha queria nomear, brigou publicamente por isso, para nomear o diretor financeiro do fundo de pensão de Furnas? A troco de quê? Ele não tem... Qual é a política do deputado Eduardo Cunha, do ex-deputado a esta altura, que determina que ele precise escolher alguém para gerir as finanças de um fundo de pensão do setor elétrico? E se você for passando por aí, você vai encontrar chefe de unidade da Receita Federal indicado por influência política para comandar o posto no aeroporto tal ou no porto tal. Você vai encontrar indicação de político para o diretor de compras do Hospital Federal não sei de onde, do Hospital Municipal, não sei. A política brasileira parece viver de um acumulado de privilégios a partir do privilégio único que os políticos deveriam ter, que era o privilégio de ter sido eleitos. Esse é o único privilégio que eles tiveram, o único reconhecimento que eles tiveram. E certamente nenhum político brasileiro foi eleito dizendo o seguinte: votem em mim que eu vou nomear o fiscal da Receita em tal lugar. Votem em mim porque eu vou nomear o diretor de tal lugar. Votem em mim porque eu vou indicar o ministro tal que cuida das verbas. Não! Os políticos são eleitos, muito provavelmente, dizendo o quê? Vou trabalhar pela melhora da educação, vou trabalhar pela melhora da saúde, vou trabalhar para abrir a estrada tal, vou trabalhar para preservar a floresta tal. É isso que eles dizem quando estão discursando. Eles não dizem que vão se apropriar da máquina pública do Estado brasileiro, mas não se apropriar do ponto de vista da definição das macropolíticas, né, das linhas decenais, dos programas decenais de investimento. Não vão se apropriar para discutir as questões gerais, né? Você diz assim, esse deputado está interessado na preservação da questão ambiental. Ok, o que ele vai fazer? Ele vai tentar nomear o diretor de finanças do IBAMA. Ele vai tentar nomear o cara... O outro está interessado na área da saúde. Ok, o que ele vai discutir? Vai discutir políticas públicas de saúde? Programas de prevenção? Saneamento? Vai discutir vacinação? Não. Ele vai discutir investimentos em pesquisa? Não. Ele vai discutir a nomeação do diretor-geral do hospital não sei de onde, que compra não sei quantos milhões de remédios por ano, e por aí vai. Então a apropriação do Estado pelos políticos é uma realidade na história política brasileira, na cultura política brasileira, e que sempre teve como vítima a sociedade. O Porto de Santos não é diferente. O Porto de Santos, como tudo que está na mão do Estado brasileiro com essa cultura, é um espaço apropriado pelos políticos, para nomear diretor, nomear vice-diretor, determinar não sei o quê. E vem cá, e quando um político nomeia o diretor financeiro de um fundo de pensão estatal, o que ele está querendo? Grana, contrapartida, dinheiro. Dinheiro para quê? Para continuar político, financiando suas eleições, permitindo-lhe permanecer com este trunfo na mão, e dinheiro para ele mesmo. Dinheiro para os seus, para comprar a joia da patroa, subsidiar o estudo da filha na Suíça, mandar o filhão pimpolho se preparar não sei em que universidade americana para sucedê-lo, para herdar esse tipo de feudo, esse tipo para receber esse tipo de capitania hereditária. Então, o que nós estamos vendo agora é uma operação da Polícia Federal que não vem de hoje, com suspeitas que não nasceram agora,
com denúncias que não brotaram depois que Temer chegou à presidência da República, portanto não visavam desestabilizar o presidente da República. Essas denúncias, esses escândalos remetem a períodos e a crimes muito anteriores, quando Temer ainda era um fiel seguidor do PT na condição de vice-presidente da presidente Dilma Rousseff. Então, hoje, porque tentam atingir o presidente e tal. Olha, até podem estar atingindo o que está presidente, mas não é o que está presidente o alvo, é a figura do Temer, com tudo que se lhe possa atribuir e provar, feito muito antes dele chegar ao Palácio do Planalto. Ainda na condição de presidente nacional do PMDB. Então, tá aí a copa e cozinha do presidente presa. Agora, eu discordo de boa parte das análises políticas em cima das consequências desse fato, porque não acho que ele vá resultar em grandes abalos para a figura do presidente e o seu projeto específico de poder, que hoje passa pela sua própria candidatura à presidência da República para um novo mandato. Por que eu acho que isso não vai abalá-lo? Vejam que ele ontem já sinalizou o discurso que vai ser adotado por ele e por seus aliados para atravessar mais este desfiladeiro aberto à sua frente. Primeiro, já era previsível que algo aconteceria em algum momento, em alguma das muitas áreas onde o Temer está fragilizado por investigações, apurações e tudo mais. Ele disse ontem o seguinte: estar na presidência é ficar sujeito a levar pancada o tempo todo, isso é parte do jogo. E vamos em frente, inaugura esse aeroporto em Vitória aí, essa ampliação do aeroporto de Vitória, o puxadinho do aeroporto de Vitória, vamos lá, e amanhã vai ter outra inauguração, vida que segue, daqui a 2 dias é um fragmento aqui, um fragmento ali. Como é que essa história pode alcançar o Temer de fato? Disparando um tiro que possa causar lesão ao projeto político do Temer e do seu grupo. Vejam que também, paralelamente ao discurso do Temer de botar ali água na fervura, tem também a tropa de choque do Temer, os maruns, né? A tropa maruns. Isso é uma investigação dirigida, direcionada, facciosa, né? Tendenciosa e tal. Estão querendo investigar um assassinato onde não tem cadáver. Enfim, de um lado, a tropa de choque vai tentar desqualificar o processo, a investigação e tudo mais. De outro, os nossos juristas, os advogados e tal, dizendo que a violência, o atentado à liberdade, como é que prende, o que é isso, todo mundo é gente boa, que condução é a violência, como é que eles chamam, é a torquemada, e por aí vai. E, finalmente, o próprio Temer fazendo aquele papel onde ele até se sai bem do discurso do baixa a bola, segura aí, é isso mesmo, isso acontece com todo mundo. Imagina se acontece com todo mundo em qualquer democracia que se leve a sério, prenderem tal quantidade de pessoas ligadas ao presidente da República, isso não produzir um abalo. Não vai produzir aqui. Por que eu acho que não vai produzir aqui? Porque, gente, se prender amigo de presidente da República, no caso do próprio Temer, diante do que ocorre, como decorre disso, fosse algo letal para a permanência desse político no cargo, pergunto para vocês, alguém ontem preso pode ser colocado num rol no qual já não estivessem, por exemplo, o Rodrigo Rocha Loures? Digam para mim o que é mais amigo do Temer do que o Rodrigo Rocha Loures naquela circunstância que nós vimos com a mala em cima das costas cheia de dinheiro. Deu em quê? Nem o Loures está preso, nem o Temer está empichado, nem o Temer não é candidato a presidente. Na vida que segue, vamos em frente. Alguém era mais íntimo, alguém era mais marum. Lembram que era o pré-marum? Quem era o pré-marum? O pré-marum era o Gedel Vieira Lima. Inclusive no biotipo, assim. O Marum, já teve um Marum anterior ao Marum. Isso é um modelo, não é um ser humano, é um modelo, né? Um tipo específico de cão de guarda. Quem era o cão de guarda anterior? Quem era o cara encarregado do discurso abaixo da cintura, tal, canelada nos adversários? Que é do jogo, mas quem era? Era o Gedel Vieira Lima. Alguém era mais Marum do Temer do que o Gedel Vieira Lima? 51 milhões de reais em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo! Dentro de um apartamento em Salvador com a mãe dele. A sua mamãe metralha, chefe da quadrilha, o irmão, deputado. Aconteceu o quê? O Marum anterior, que é o Gedel, está em cana, não podia ser diferente, mas com o Temer aconteceu o quê? O irmão do Marum aconteceu, do Gedel, continuou sendo deputado, legislando e tal. E a mãe continuou lá contando dinheiro.
Quer ver outra coisa? Algo poderia ter sido mais letal contra o Temer do que a conversa com o Joelly Batista dentro do Jaburu? Então você tem eventos anteriores e recentíssimos mostrando que estes impactos na realidade da política brasileira não produzem as consequências que achamos todos que produziriam. Vale para o Temer e vale para o resto da classe política, hein? Atenção, hein? Não estou aqui pendurando o Temer sozinho na forca, não. Tá cheio de corda sobrando para vários deles, Lula, Aécio, Alckmin, todos eles. Então, hoje está todo mundo dizendo que a prisão ontem dos amigos do Temer vai produzir, porque o Temer não vai sobreviver, porque a candidata... Olha, eu acho que ele pode ser atingido de forma letal por outros fatos. O primeiro deles, claro, se alguém resolver falar. Coisa que eu não estou vendo horizonte, pelo menos nessa área de influência, o que possa atingir o Temer. Vejam o que os demais amigos ou próximos do Temer têm feito até aqui. Rigorosamente nada. O Gedel, com aquela grana, ainda não disse de onde veio. O advogado está dizendo que nem preso ele tem que ficar. O Rodrigo Rocha Louro está no conforto do lar, com mala de dinheiro nas costas, tendo saído o seu nome na conversa do Joelly com o Temer, do nada. Então vamos parar de achar o seguinte, que o que está acontecendo e aconteceu ontem vai produzir aquilo que produziria se fosse na Alemanha, se fosse nos Estados Unidos, se fosse na França, se fosse na Inglaterra. Não vai produzir, na Suíça, não vai produzir. Na minha modesta opinião, nada. Vai dar essa tensão, discute pra lá, discute pra cá, bate boca, um ataca o outro, não sei o quê, defende, um ministro libera, daqui a pouco chega o Gilmar, solta um, o Toffoli solta outro, e batem boca no plenário vão apontar o Barroso como sendo uma figura que está perseguindo o Temer, e olha, vida que segue. Onde é que o Temer pode levar tiros, aí sim, mortais para o seu projeto político? Em notícias como a que saiu ontem, na nova alta da taxa de desemprego. A nova alta da taxa de desemprego é a segunda alta seguida, depois de 9 quedas, mostrando, como disse Luiz Carlos Mendonça de Barros ontem, que nós podemos estar diante de uma nova tendência de agravamento do fato mais dramático da crise econômica, que é trabalhadores sem trabalho, trabalhadores sem emprego, sem sustento, sem salário. Este assunto, que era o que tinha que estar sendo discutido hoje nas manchetes, perdeu espaço naturalmente para a operação da Polícia Federal de ontem. Mas, ao contrário do que todo mundo está analisando hoje, na minha modestíssima opinião, com a língua na guilhotina, o que aconteceu ontem e está nas manchetes de hoje, apesar da retumbância, do simbolismo, prendeu amigos, advogado, coronel Lima e tal, essa gente não vai dar com a língua nos dentes. Suspeito que daqui a pouco o Lima vai ser solto porque está doente, o Yunes vai ser solto porque não sei o quê, o outro vai ser solto não sei o quê, o ex-ministro da Agricultura não sei o quê, blá, blá. Ninguém vai entregar o Temer, e a vida vai seguir, Anotem, não vai acontecer nada com a candidatura do Temer. Isso não quer dizer que ele vai se eleger. Só estou dizendo o seguinte, o projeto político dele de ser candidato à sua própria sucessão, ocupar espaço na TV, defender o legado de seu governo, está intocado por este evento de ontem, como intocado permaneceu pelos eventos anteriores que eu citei aqui e que não foram cá entre nós nem um pouco naturais, foram escandalosos para chuchu. Vamos lá.